Você quer saber como você pode ter um melhor desempenho sexual com a sua parceria? Veja esse vídeo até o final, que eu vou explicar e falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje eu vou dar algumas dicas de como melhorar o desempenho sexual. Então a primeira coisa que a gente precisa conversar é o que é desempenho sexual, porque várias pessoas podem olhar isso de diferentes formas, né? E eventualmente o desempenho sexual que ele imagina que seja ideal é passado de uma forma inadequada ou porque ele tem alguma associação com filme erótico, a pessoa assiste aquilo ali e acha que aquilo ali é ter um bom desempenho sexual. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que ter um bom desempenho sexual é você conseguir se conectar com a sua parceria de forma emocional, romântica e proporcionar prazer para as duas pessoas, trazendo assim uma intimidade e aproximando um casal. Então isso é um bom desempenho. E boa parte das coisas que a gente imagina que não sejam importantes, ou pelo menos as coisas que a maior parte dos homens acredita que são significativas para um bom desempenho, elas são na verdade secundárias, né? Para a gente ter uma boa relação sexual, existe uma série de fatores que a gente precisa ter alinhado ali. Então a primeira coisa é a parte erótica, certo? Então a gente precisa estar com alguém que estimula a gente eroticamente. Você precisa ter interesse naquela parceria ali. No começo de um relacionamento, isso é mais fácil, né? Então, o homem, eventualmente, ele vê ali a parceria ou saindo do banho, alguma coisa, e isso já é o suficiente para despertar aquele desejo. À medida que o relacionamento ele vai, esse estímulo erótico, ele passa a ser um pouquinho mais reativo. E a gente precisa ter um pouco mais de ação, precisa ser mais ativo, parte mais da nossa vontade, estimular aquilo ali. Então, é interessante manter um bom diálogo com a parceria, separar um tempo para você, cuidar da parte estética, tanto seu quanto esperar isso também da parceria, mas ter um momento onde você pode conversar realmente com a pessoa, eventualmente sair, quem tem filho, às vezes se afastar um pouquinho das crianças, ter um tempo mais íntimo ali para o casal, onde pode dividir alguma ideia ou conversar realmente para se conectar, né? Então, estar em sintonia com a sua parceria é muito importante. Para quem é solteiro, é interessante também você conhecer a pessoa, saber o que ela gosta, ter interesse naquela pessoa ali. Geralmente o solteiro ele tem uma ideia de que ele tem que comparecer a todo custo ali, e isso acaba levando a algumas situações onde a pessoa não tem vontade de estar ali e mesmo assim ela acaba fazendo porque ela sente que é obrigação. E quando uma coisa começa mal, ela tem uma tendência a terminar não tão bem também. A segunda parte, a gente precisa observar a parte psicológica. Então, estar num ambiente favorável, estar confiante, uma autoestima alta, se sentindo bem consigo mesmo e com aquele relacionamento, também ajuda ali no desempenho, né? Isso também funciona muito bem quando a gente fala da parceria. Então, uma conversa legal entre os dois ali, os dois entendendo como eles vão se sentir mais confortáveis, isso também ajuda a ter uma relação mais saudável. Outra coisa muito importante é que para a gente ter uma relação legal, o nosso corpo ele precisa estar funcionando bem, né? Então, se existe alguma doença, é legal que essa doença esteja controlada, bem tratada. É importante a gente se alimentar de forma saudável, tentar evitar coisas como, por exemplo, o ganho de peso, então manter a atividade física. A gente sabe que, por exemplo, uma alimentação saudável, uma atividade física regular, faz com que a gente aumente os níveis de hormônio que melhoram a nossa libido, melhoram de fato o desempenho sexual. Então, a gente cuidar do próprio corpo é uma coisa que melhora muito ali o desempenho. Outra coisa é ter conversa aberta ali com a parceria sobre o que cada um gosta, né? Quais são os limites de cada um, o que as pessoas têm vontade de fazer, quais são os desejos. Com essa conversa, as coisas acabam ficando mais fáceis. Uma das coisas que os homens mais pensam aí em relação ao desempenho sexual é, eventualmente, ereção ou tamanho do pênis. Então, existem outras coisas que, eventualmente, o homem se preocupa bastante, mas que nem sempre a parceria vai ligar o mesmo tanto que ele. Em relação ao tamanho do pênis, por exemplo, se isso é uma coisa que realmente atrapalha a sua autoestima, hoje a gente tem boas opções, como, por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico, para que você volte a sentir bem consigo mesmo. Mas isso não vai mudar de uma forma funcional o pênis, nem vai melhorar ou impactar de forma imediata ali na relação sexual. É mais uma questão para a pessoa se sentir bem consigo mesmo, né? Quando existe alguma disfunção erétil, por exemplo, a pessoa não consegue ter uma ereção para conseguir ter uma penetração, existe uma série de tratamentos também para isso. Para essas pessoas que têm esse problema e tratam, vai muito bem. A pessoa fica super satisfeita. Uma coisa só que a gente tem que tomar cuidado é que hoje muitas pessoas jovens, com uma ideia de melhorar o desempenho, têm usado medicações como, por exemplo, Tadalafila, Sildenafila,
com essa ideia, né, de que isso vai melhorar, que a pessoa vai ter uma performance melhor ali se ela usar alguma dessas medicações. Isso não é verdade, né? Essas medicações elas facilitam um pouco a ereção, mas elas não vão melhorar desempenho de uma forma geral. Embora elas sejam medicações seguras que não vão causar necessariamente um impacto negativo ali na hora, não é legal a gente usar a medicação sem uma orientação médica e sem ter necessidade para isso. Até porque, principalmente com quem não é bem orientado, a pessoa pode atribuir uma boa relação ou uma boa ereção ao uso da medicação e criar um vínculo que não existe. E isso acaba fazendo com que a pessoa entenda que ela depende daquilo ali para se sair bem na cama. O estado realmente do corpo, legal, né? Então, manter atividade física, manter a alimentação legal. Se você está bem e a sua parceria está bem, com certeza isso já é quase todo o caminho dado aí para ter um bom desempenho sexual. Então, se você ficou interessado ou tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer te responder. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que isso pode ajudar. Um abraço e até a próxima!